Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa quarta aula da disciplina Introdução à Engenharia na faculdade Netcom. Meu nome é Ricardo Silva Borges. Então nossa quarta aula vai ser focada justamente sobre a engenharia eletrônica. Mas dando continuidade à aula anterior, certo? Seguindo a biografia aqui ainda do livro de Introdução à Engenharia, Conceitos e Ferramentas de Comportamento, da quarta edição, do Walter e do Luiz Teixeira. Temos então que o surgimento da engenharia moderna, né? Após a transição da período pré-histórico, neolítico, da Idade Média, temos o que? O surgimento da engenharia moderna. Com a evolução da humanidade, ocorreu o aparecimento gradual de especialistas na solução de problemas, né? Ou seja, esse especialista inicialmente não se preocupava com os fundamentos teóricos, ocupava-se em construir dispositivos, estruturas, processos e instrumentos com base na experiência passada, certo? Ou seja, eles não seguiam um padrão, eles só queriam verificar como é que foi feito anteriormente um serviço ou a construção de algo e seguiam esse mesmo princípio, certo? Então, com a rápida expansão do conhecimento científico e a sua aplicação a problemas práticos, surge o engenheiro, certo? O aparecimento do formal profissional resultou na realidade de todo um processo de evolução ocorrido durante milhares de anos, certo? Então, no século XVIII, se chegou a um conjunto sistemático e ordenado de doutrinas, né? Estas lançadas definitivamente à semente da nova engenharia. Então, como vocês podem observar, na imagem abaixo, essa sistematização estabeleceu um marco divisório entre as duas engenharias, a engenharia do passado e a engenharia moderna. Onde a engenharia do passado era focada em quê? Em criação e aperfeiçoamento de dispositivos para aproveitamento dos recursos naturais, certo? Já a engenharia moderna, ela tem o quê? Ela tem como característica o cunho científico, né? Ou seja, aplicação generalizada de conhecimentos científicos para a solução de problemas da indústria e da sociedade, certo? Enquanto na engenharia do passado ele seguiu o quê? Padrões anteriores, né? Já a engenharia moderna não, ela vai pelos conhecimentos científicos, né? Ou seja, o aprimoramento de um processo ou de um serviço cientificamente estando em pauta. Então, temos que a engenharia do passado foi caracterizada por grandes esforços do homem no sentido de criar e aperfeiçoar artefatos que aproveitassem os recursos naturais. Foram os primeiros engenheiros que os responsáveis pelo aparecimento de armamento, fortificações, como vocês podem observar na imagem à direita, estradas, pontes e canais, certo? Já a característica básica desse indivíduo foi o empirismo, a engenharia do passado, pois trabalhava com base prática ensaiadas pelos que os antecediam, ou seja, na própria experiência, no seu espírito empreendedor e criador, certo? Então, seguiam processos anteriores, não seguiam nenhum tipo de cunho científico. Então, o empirismo, como eu já havia comentado, é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial, né? Ou seja, daquilo que está sendo visado a olho nu, né? Não segue padrão científico. Então, a passagem da engenharia antiga para a moderna não pode ser considerado um fato imediato, né? Ou seja, passou por inúmeras mudanças e foi por muito tempo, né? Tal transição. Então, não foi de um instante para o outro que o homem passou a aplicar o conhecimento científico. Então, já a engenharia moderna, ela adota isso, né? É aquela caracterizada por uma forte aplicação de conhecimento científico nas soluções de problemas, né? Ou seja, para eu realizar um serviço ou, ou realizar um processo, eu sigo vários padrões, né? Para que tais serviço ou processo seja realizado. Ou seja, a gente não verifica só o antecessor na engenharia moderna. A gente verifica um campo
de aplicação relacionada a esse serviço que eu quero realizar, ou esse processo, certo? Para poder ter um direcionamento mais assertivo. Então, temos que, se antes os artefatos eram construídos com base em determinantes estéticos, né, e operacionais, tomando sempre como referência a experiência processa do construtor, agora um projeto teórico baseado em conhecimentos científicos, em teorias formalmente estudadas e em experiências em laboratórios metodologicamente controlados, antecede a construção. Isso, a engenharia moderna, ela é aplicada dessa forma, né? Onde a engenharia antiga, a engenharia do passado, ela seguia a experiência regressa do construtor. Já não, a engenharia moderna, ela se baseia em experiência científica, certo? Conforme é trabalhado e executado por vários anos, né? Em laboratórios, em livros, entre outros. Então, a solução de problemas pela engenharia moderna considera, por exemplo, para o caso da máquina a vapor, não mais apenas a preocupação com os aspectos construtivos do artefato e pelo seu funcionamento, mas principalmente pela aplicação das leis da termodinâmica e da transferência de calor, certo? Ou seja, são conhecimentos científicos que são aplicados em um exemplo abaixo de uma caldeira, né? A queima otimizada dos combustíveis, a análise dos efeitos térmicos sobre a distribuição de tensões na estrutura do equipamento e a melhoria geral do projeto para que permite a automatização na produção, certo? Entenderam a diferença, pessoal, entre a engenharia do passado e a engenharia do futuro? Ou seja, a engenharia moderna? Certo? Então, agora nós vamos comentar sobre a engenharia eletrônica, que é o curso que vocês estão fazendo. É justamente que é a área voltada ao desenvolvimento de componentes, dispositivos e sistemas e equipamentos eletrônicos, né? Diferente da engenharia elétrica, que já vê uma gama um pouco mais ampla, um pouco mais, pode-se falar de forma mais extensa, por exemplo, uma rede elétrica, altas tensões. Já a engenharia eletrônica não, é uma engenharia um pouco mais refinada em relação à elétrica. É algo mais específico, menor, que requer muita atenção e cautela, né? É a parte da engenharia que lida com a eletricidade em pequenas amplitudes e de elevadas frequências, né? Os chamados sinais elétricos ou eletrônicos. Então, a engenharia eletrônica ela é aplicada dessa seguinte forma, né? Então, o curso exige bastante do aluno, claro, né? Requer um aluno que tenha conhecimento na área da eletrônica com bastante conscientização, né? Bastante aplicação e bastante amor no que está fazendo. Então são 5 anos de estudo, muitas fórmulas e cálculo ao longo da formação, ou seja, não é um curso fácil, mas no entanto não é impossível. Pelo contrário, se o aluno estudar de forma consciente, planejada, ele só vai obter sucesso. Certo? Ou seja, engenharia eletrônica é uma carreira, mas a carreira é promissora, claro, porque é um curso novo e é um curso bem detalhista, bem refinado. Ou seja, esse profissional encontra um espaço em qualquer setor que necessita de especialista no desenvolvimento de equipamentos eletrônicos e no processamento de sinais. Então, tais aplicações, o engenheiro eletrônico está ali inserido. Então, o curso de engenharia eletrônica é de grau bacharelado e dura 5 anos. Essa formação nasceu no curso de engenharia elétrica e tem como foco a eletricidade em escalas menores, com produtos eletrônicos, circuitos integrados e placas de circuito impresso. Então, esses componentes são encontrados principalmente em computadores e aparelhos similares, certo? Como vocês podem observar na imagem abaixo. Então, uma vez formado engenheiro eletrônico, ele está qualificado para lidar com sistemas eletrônicos de diversos tipos, né? Tanto na área do planejamento, projetando, instalando, operando e promovendo a manutenção.
Então, no mercado de trabalho, o profissional pode atuar na indústria, realizando pesquisas, liderando e supervisionando equipes de obras, né? Então, pode ainda trabalhar diretamente com sistemas, desenvolvendo e fazendo estudo de viabilidade e projetando componentes e equipamentos, como vocês podem observar na imagem abaixo. Então, o engenheiro eletrônico ele tem inúmeras aplicações, tem inúmeras vertentes onde ele pode trabalhar, como a gente acabou de observar nesse slide. Então, então no curso da faculdade Netcom, temos que a estrutura curricular do curso de engenheiro eletrônico, baseado na faculdade Netcom, conforme as diretrizes circulares, né, nacionais para o curso de engenharia, conforme a resolução CNE em 2002. Então, portanto, os componentes circulares do curso são divididos em 3 núcleos, certo? Tanto no núcleo básico, profissionalizante e específico. Então, aqui a gente pode observar que essas disciplinas compõem um total de 216 créditos, totalizando 4.320 horas. Já as atividades acadêmicas complementares correspondem a 6 de crédito e define o que? 120 horas. Já o estágio supervisionado completa 10 de crédito e temos o que? 200 horas de carga horária mínima de estágio supervisionado. Então o curso em si, ele totaliza o que? 4.640 horas. Então as disciplinas, como você pode observar, temos as disciplinas no primeiro período, composta por 6 disciplinas, né? Que é pré-cálculo, álgebra linear, cálculo vetorial, física 1, português instrumental 1, inglês instrumental 1, introdução à engenharia. Já o segundo período tem mais 6 disciplinas, que é o cálculo diferencial integral, química aplicada, física 2, português instrumental 2, inglês instrumental 2 e gestão ambiental. Já o terceiro período é composta por 6 disciplinas também, cálculo diferencial integral 2, eletricidade e eletromagnetismo, lógica de programação, materiais elétricos, estatística e probabilidade e sociologia. Já o quarto período temos análise de circuitos e CC, sinais e sistemas, linguagem de programação 1, cálculo numérico, desenho técnico, história e cultura afro-brasileira. Já no quinto período temos análise de circuito e ICA, projetos em CAD, controle analógico, linguagem de programação 2, medidas elétricas, éticas e cidadania. Já o sexto período temos eletrônica analógica 1, eletrônica digital, controle digital, princípio de comunicação, conservação de energia. Temos gestão da produção e qualidade, totalizando então as 6 disciplinas do sexto período. Já no sétimo período também temos 6 disciplinas, que é a eletrônica analógica 2, eletrônica de potência, sistemas digitais, máquinas elétricas, administração e empreendedorismo e projetos eletrônicos 1. Já no oitavo período temos instrumentação eletrônica, instalações elétricas, arquitetura de computadores, higiene de segurança do trabalho e a disciplina optativa, né? E projetos eletrônicos. Ou seja, no oitavo período já temos que realizar uma disciplina optativa. No nono período temos os microcontroladores, rede de computadores, automação industrial, monografia, outra disciplina optativa, projetos eletrônicos 3 e estágio supervisionado 1. Já no décimo período, último período, temos sistemas microcontroladores, introdução à robótica, controlador lógico programável, manutenção em sistemas eletrônicos, outra disciplina optativa, projetos eletrônicos 6, estágio supervisionado 2 e atividades complementares para encerrar o décimo período. No caso, projetos eletrônicos, pessoal, desculpa, é projetos eletrônicos 4. Certo, pessoal? Então, como a gente já acabou de verificar, tanto no oitavo, como no nono, como no 10 períodos, vocês têm que preencher uma disciplina optativa. Então, tá aqui a tabela das disciplinas optativas, onde vocês podem escolher 3 disciplinas das 6 disponíveis, que é microeletrônica, instrumentação industrial, acionamentos elétricos, processamento digital e de sinais, processamento de áudio e MATLAB aplicado. Então, dessas 6 disciplinas, vocês têm que escolher 3, tanto uma no oitavo período, como no nono período, como uma no décimo período. Certo? Então, as disciplinas de núcleo básico, essas disciplinas de
Núcleo profissionalizante são essas outras, específicas da área de engenharia eletrônica. E de núcleo específico também temos essas outras disciplinas, certo? Então, muito obrigado. Encerramos aqui a nossa quarta aula.